Fala galera! Pedro pode pedir rescisão de contrato com o Flamengo e ainda ser indenizado? Vou falar para você sobre isso, mas antes, deixa eu pedir a sua inscrição aqui no canal Ligados no Fla. É simples, não paga nada, vai custar apenas um segundo do seu tempo, você clicando aí neste botão abaixo. Inscreva-se, se você já for inscrito, deixe seu like, isso contribui demais aqui para o nosso canal, demais para o nosso crescimento. Pois é, galera, Pedro passou a ser, pelo menos nesses últimas 48 horas, um problema para o Flamengo. Isso porque tudo começou quando ele se recusou a fazer lá o seu aquecimento, né, solicitado lá pelo preparador físico Pablo Fernandes, o argentino, né, que ficou muito injuriado, mas muito pé da vida, e foi lá e deferiu um soco no rosto do Pedro. Teve todo aquele imbróglio, né? Foram para a delegacia, registraram queixa e o Flamengo o demitiu no domingo, no dia seguinte, né? O profissional não faz mais parte do quadro de funcionários do Flamengo. Esta demora de quase aí 24 horas para a demissão dele, se deu por conta do nosso presidente Rodolfo Landim estar nos Estados Unidos, lá vendo essa questão lá, como funciona o Miami, né, o Inter de Miami, o time lá do Messi, para que possa ser implementada aqui. Eles construíram um estádio lá muito belo, muito grande, e ele foi analisar essa questão para ver se consegue, no modo SAF, fazer o mesmo aqui no Flamengo. Esse não é o nosso assunto de hoje, o SAF, né? E sim a questão do Pedro. Por isso, o Flamengo demorou aí quase 24 horas para demitir o profissional. E aí vem o dia seguinte, né? Na segunda-feira, onde os jogadores iriam se reapresentar e fazer o treinamento. Isso porque teve uma reunião também ontem à noite, né? Com o Jorge Sampaoli, o Bruno Spindel e também o Marcos Braz, e ficou definido que o técnico daria continuidade ao trabalho, até porque nos últimos 21 jogos nós perdemos apenas um, se formos olhar os números, até que o trabalho tem evoluído aí nos últimos jogos. Estamos bem nas Copas, caminhando uma classificação para a final, pois vencemos o Grêmio lá, e também na Libertadores da América temos um jogo importante da semana contra o Olímpia, que pode dar um passo importante à classificação também para a próxima fase, a fase mata-mata da Libertadores, e a vitória, sem falar, contra o Atlético Mineiro. Fizemos o gol aí após mais 600 horas, né? Mais de 600, perdão, mais de 600 dias sem marcar um gol de falta, ganhamos do Atlético em Minas, que não fazíamos há um bom tempo, e também de quebra, o técnico Jorge Sampaoli conseguiu a primeira vitória contra o técnico Luiz Felipe Scolari. Cenário bom, né? Cenário maravilhoso, mas aí veio essa questão lá no vestiário, ele foi tomar lá dores pela indisciplina do Pedro dentro de campo e o agrediu, e aí perdeu totalmente a razão também por chamar a atenção do Pedro na frente dos demais colegas, o que não pode ser feito, né? Na questão o Pedro se sentiu muito ofendido, né? E hoje resolveu não comparecer ao treino do Flamengo, ao treino que foi marcado lá pela diretoria no Ninho do Urubu. Não deu satisfações e só disse o motivo depois que a diretoria do Flamengo entrou em contato com o atleta e ele disse que estava sentindo muitas dores do rosto e também dores de dente por conta aí da agressão sofrida pelo Pablo Fernandes e de que iria num dentista. Por esse cenário, se amanhã o Pedro não comparecer ao Flamengo, as especulações vão aumentar de que ele realmente não quer jogar mais sob o comando do Jorge Sampaoli. Aí o Flamengo teria a opção de negociá-lo ou há também a opção do Pedro conseguir uma rescisão de contrato com o Flamengo e o Flamengo ainda ter que indenizar o jogador. Eu vou explicar para você. Uma matéria no UOL que vem explicando por miúdos esta questão do Pedro. Pedro pode sim pedir rescisão no Flamengo e ainda ter direito à multa. É o que diz a lei, segundo lá
o advogado Aloísio Costa Júnior. Matéria lá do Danilo Lavieri, lá colunista do UOL, você depois vai lá, matéria na íntegra no portal do UOL, vou deixar aqui o link no comentário fixado para você também acessar e ter a certeza e ter a confirmação do que eu estou falando aqui para você ver que é a pura verdade. Há esta possibilidade. O advogado Ambiel, dos advogados, né, sócio do Ambiel Advogados, Aloísio Costa Júnior, disse assim para o UOL, abre aspas, o artigo 483, a linha F da CLT, prevê como causa de rescisão por culpa do empregador, por exemplo, o Flamengo, né, a prática de agressão, salvo em caso de legítima defesa pelo empregador ou seus prepostos, o que não é o caso, né? O preparador físico não estava se defendendo. Se o Pedro tivesse deferido um soco contra ele, na defesa, né, deferiu outro contra o Pedro, aí, segundo aqui o advogado Aloísio Costa Júnior, Pedro não teria razão em pedir uma suposta rescisão de contrato sem ter que pagar multa e ainda ser indenizado. Seguindo aqui, ó, no caso aqui, o do Flamengo, concorrido lá no vestiário entre Pedro e o advogado, lembrando que quem separou, apartou os dois foi o Gerson, né, que chegou até a pressionar o argentino lá contra a parede, dando continuidade do que falou aqui o Aloísio Costa Júnior. No caso aqui, tratando de membro da comissão técnica do clube, ele é um preposto, ele é um representante do clube, do Flamengo, para fins de CLT, da lei. Então, essa agressão física pode ser considerada como justa causa para que Pedro rescinda o contrato com o Flamengo por culpa do empregador, no caso, o Flamengo. E isso ainda vai poder ser indenizado. Olha o que diz a ele. Em tese, é possível que o atleta seja indenizado por danos materiais ou morais causados pelo preposto, no caso, o que representa lá o Flamengo, que o agrediu fisicamente. Então, em caso de danos materiais ou morais, o atleta pode pedir uma indenização na justiça, avaliou lá o advogado Aloísio Costa Júnior ao portal do UOL. É complicado essa questão, né? Também disse lá o Domingos Zainagli, né, especialistas em direito do trabalho, que o atleta pode pedir a rescisão indireta por ter sido agredido por um preposto do empregador, pressupondo-se ser o preparador superior hierárquico ao atleta. De fato, não é, né? Tem lá toda uma hierarquia nessa comissão técnica do Flamengo. O Sampaoli está no topo da pirâmide, e aí vem os demais, né? Talvez o preparador físico, tem o preparador de goleiro, nós temos também outros componentes desta comissão técnica que estão ali abaixo do Sampaoli, mas de fato estão acima hierarquicamente dos jogadores. E vem dizendo aqui o Domingos Zainagli. O Pedro falou também sobre assédio moral, né? Afirmando sofrer agressões psicológicas. Este também seria o motivo para a rescisão aí, segundo o advogado lá que falou ao UOL, Domingos Zainagli. A questão é, cara, comprovada aí essa agressão física, e que foi, né? Desde que não seja em legítima defesa, que também não foi o caso, pode sim ser dispensado por justa causa, que foi, né? O Flamengo demitiu por justa causa, porque o artigo 482, a linha J da CLT, prevê como justa causa para a rescisão do contrato de trabalho a prática pelo empregado de ofensa física contra qualquer pessoa no serviço. Eles estavam em serviço, estavam no vestiário, estavam ali no pós-jogo, né? Considerando que se tratou de uma suposta briga no vestiário, no momento de jogo, entende-se que essa agressão ocorreu no serviço. Então, o preparador físico pode ser dispensado, como foi pelo Flamengo no dia seguinte. Então, a questão do Pedro meus amigos, ele pode sim sair do Flamengo e, se a justiça entender que da causa ganha a ele a rescisão do contrato,
sem pagamento de multa pelo Pedro e ainda receber uma indenização por parte do Flamengo, caso o Pedro realmente queira entrar na justiça. Eu torço para que isso não aconteça. Pedro chegou aqui se dizendo flamenguista, Pedro chegou aqui, a torcida realmente o abraçou. Ele não teve muitas chances com variáveis tipos de técnico, como o Rogério Ceni, que dizia que ele não podia jogar junto com o Gabigol. Paulo Souza também acho que não o quis assim. Com o Vitor Pereira, ele tinha até uma predisposição de ser titular por conta do esquema tático do técnico Vitor Pereira. Com o Dorival Júnior, conseguiu encontrar ali um meio de jogar Pedro e Gabigol juntos. Mas lembremos, o Bruno Henrique estava machucado, por isso ele conseguiu, sim, essa vaga. Com o Sampaoli, ele vinha jogando, né? Nos últimos jogos até que não, mas ele vinha jogando e até o artilheiro na era Sampaoli, mas o Sampaoli já disse mesmo quando chegou, vai ter jogos em que vou jogar com Pedro e Gabi, vai ter jogos que eu vou jogar apenas com o Gabi ou apenas com o Pedro. Agora ele está dando a opção com o Gabi após o retorno do Gabigol. E aí, você concorda que o Pedro tem essa opção de pedir a rescisão e receber a indenização? Ele tem esse direito? Na lei, ele até tem, mas tomara que entrem no consenso. Se ele quiser sair, que saia amigavelmente, que as partes, Flamengo e Pedro, possam sair beneficiados. Flamengo, financeiramente, que investiu um caminhão de dinheiro no Pedro, e o Pedro também tem direito de seguir sua vida ou permanecer no Flamengo. Tomara que ele retorne, então, aos treinamentos e que tudo volte ao normal e nós pensemos aí no jogo pela Libertadores. Beleza? Pedir a você ligado aqui que está comigo, se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe seu like, nos ajude aqui a crescer pouquinho, angariando aí um pouquinho cada dia mais. Muito obrigado a sua presença aqui, ela é muito importante. Primeiramente, agradecer, é claro, a Jesus Cristo, a Deus que está lá em cima. Beleza, galera? Um abraço para você, até a próxima. Amanhã tem mais vídeo, tem muito Flamengo, tem shorts, tem também aí a nossa enquete, você vai lá e deixa a sua opinião. Um abraço, até a próxima, valeu, galera!